De volta aqui nesse terceiro bloco do Além da Notícia desta quinta-feira. O tema é transtornos de aprendizagem e estou aqui com a Ana Paula, que é, deixa eu me ver aqui, Ana Paula, psicóloga, especialista clínica e neuropsicóloga. E estou aqui também com Carlos Nogueira, que tem experiência na área de medicina, com ênfase em neurologia infantil e neurofisiologia clínica, é doutor em neurologia infantil. Nós estamos conversando sobre este tema. Ana Paula, no começo do programa, você falou aqui, por exemplo, de descalculias, e agora eu estou querendo só abordar aqui uma seguinte questão. Existem outros distúrbios que não são tão citados, como, por exemplo, e são menos diagnosticados também, a descalculia, disgrafias e o transtorno não verbal. Explica pra gente quais são esses. Bem, a descalculia a gente brinca que é o primo pobre da dislexia. Que na verdade é uma disfunção no cálculo, né? na matemática, apesar da gente também ter o transtorno matemático. E que tem muita gente que tem, aliás, tem gente que morre de medo de matemática. Eu fico até entristecida quando eu vejo assim, crianças, muito crianças ainda, entrando em contato com a matemática, que isso a gente entra desde que a gente nasce e já fala, não gosto de matemática, porque eu detesto matemática. Mas a vida é matemática, né? Você tem 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, então assim, a gente tem que incorporar com muito carinho e cuidado esse conceito matemático na vida das crianças, para elas não crescerem com esse abuso que a gente vê muitas vezes crianças já falando sem nem muita consistência, né? A descalculia é um transtorno, né? É um distúrbio, uma disfunção aí severa nesse raciocínio matemático, da incorporação desses signos, né? De Você sabe soma. que tem muita gente grande com esse transtorno. Pois é, a disgrafia já é da escrita, né? Da questão que está muito associada aos quadros de dislexia. A gente vê, é muito comum o disléxico apresentar também uma disgrafia, né? A disgrafia é o quê? É escrever errado? Não necessariamente, mas imagina um padrão de grafia muito disruptivo, quase ilegível, né? Então, assim, não consegue botar o signo linguístico dentro de um espaço margeado. Então, você vê aquelas letras grandes saindo da margem, sem uma orientação muito precisa e bem ilegível, né? Não é uma letra de médico. A gente poderia dizer que os médicos têm disgrafia. ou, às vezes, até brigo. Não, se eu estou vendo aqui é um traçado eletrocefalográfico, eu não entendo nada. Pois é, tipo isso. Bom, e o transtorno não verbal? Pois é, o transtorno não verbal, ele é um transtorno não específico, né, de aprendizado, que está muito relacionado ao TDAH, né? Uma coisa que é importante, Ronaldo, a gente colocar em toda essa discussão é que, via de regra, tá, as crianças que apresentam transtornos da aprendizagem são crianças que têm um comportamento muito ansioso. Então, são crianças que têm assim, um padrão de ansiedade além do que a gente considera normo, né? Porque a ansiedade ela é base, ela é funcional. A gente ter ansiedade é uma maneira até de preservar a nossa vida, né? Desde que você esteja num parâmetro ali funcional mesmo. As crianças com transtorno de aprendizagem, elas tendem a ter uma ansiedade muito elevada, né? Muitas vezes, por quê? Elas antecipam fracasso. Então, por exemplo, como elas estão acostumadas a irem, estudarem muitas vezes de forma exaustiva e quando chega na hora da avaliação, da prova, elas vão menos do que elas esperavam, tendo em vista o empreendimento que elas tiveram de estudo. Aí elas se frustram. Então, como isso vai acontecendo sucessivas vezes, pela dificuldade que ela apresenta, ela incorpora essa antecipação de fracasso. Então, por exemplo, antes do professor, o professor já está passando uma atividade, ela já fala assim, já sei que eu não vou dar conta mesmo, eu não vou conseguir. Então ela já joga a toalha antes do jogo começar. Eu tive um amigo na escola que ele era assim mesmo. Eu estudo. E na hora da prova eu me dou mal. Eu sou burro mesmo, eu sou burro. Ele dizia isso. E aí entram nesse estigma do eu sou burro, como você estava colocando lá no outro bloco. E o que a gente trabalha muito com os professores nessa formação é isso, é mostrar os talentos que essa criança tem, porque todos têm talentos. E normalmente os TDAHs, eu não sei se você percebe isso em consultório, ao
cérebro, eles são extremamente criativos. Eles têm assim um talento assim enorme, têm uma habilidade assim artística muito grande. Então assim, por que não desenvolver esses outros talentos, né? Como incorporar esses talentos, esses valores às questões acadêmicas, cognitivas cobradas ali, né, em sala de aula, porque elas realmente são muito inteligentes. O que muitas vezes tem um descompasso, é uma ansiedade muito alta, aí essa antecipação acaba gerando um comportamento depressivo, que não é que a criança tenha depressão, a doença, a depressão, né? Mas elas acabam tendo um sintoma depressivo em função da dificuldade de aprendizagem. Aí são as comorbidades que vão surgindo, né? Secundárias, as patologias secundárias. Só para complementar o que a Ana Paula está falando, já minha visão é uma visão do funcionamento do cérebro, né? É aí que vem a neurofisiologia. Então, veja só, tanto a descalculia, a dislexia, né, a disgrafia, é uma dificuldade que o cérebro tem de expressar uma informação, seja em cálculo matemático, seja na hora de escrever, porque a escrita é uma expressão, seja na hora de falar, né, de verbalmente. Posso só ilustrar uma coisa? Tem pessoas que engolem os S's, que engolem os M's, e inclusive a gramática, elas pronunciam-se extremamente mal, porém a gente entende que isso não é uma falha do aprendizado, mas talvez na hora de manifestar aquilo que sabem. Tem vários, sim, diagnósticos, né? vários... As dislalias, enfim. Por isso que tem que ser muito bem avaliado, né? Porque, como falei, a sintomatologia, elas são muito parecidas, as causas que são diferentes, né? E para complementar, né, o que a Ana Paula falou em relação à questão da ansiedade, então, o que acontece lá no cérebro no momento que você estuda, na hora que vai fazer a prova ficou nervoso e esqueceu, deu o branco. Né? Então, o que está ocorrendo lá no cérebro? Então, no cérebro existe uma região que a gente chama de região límbica, né? Que você tem o hipocampo, que é a área que é responsável pela memória, e você tem a amígdala, não é a amígdala da garganta, é a amígdala do cérebro, que é responsável pelas emoções. Então, a informação tem que sair da memória, né? Se a pessoa está ansiosa, está nervosa, então a amígdala vai mandar um sinal lá para o hipocampo para não deixar essa informação sair. Aí vem o branco. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar a ansiedade que a criança apresenta para que ele possa resgatar a informação que foi armazenada lá, né, na memória durante o estudo, durante os anos, durante o processo de aprendizado dele. Entendi. Daí a gente vê, Ronaldo, o tão importante que é esse trabalho transdisciplinar, né? Das equipes estarem se comunicando. Gente, é isso que eu quero saber agora. De tudo isso que nós estamos conversando, desses transtornos todos, eu fico imaginando, não sei se o meu conhecimento é muito pouco, mas está ao alcance do nosso povo as profissões de vocês, o cuidado médico que o governo deveria ter com estas questões, está ao alcance das famílias, assim como a gente tem ao nosso alcance um posto de saúde, este tratamento está ao alcance das nossas famílias? Bom, no meu ponto de vista, lamentavelmente não, né? Por que eu digo isso? Vamos pensar em termos de órgão público, hospital público, lá no HUB onde eu trabalho. Então lá, né, na minha equipe eu tenho fono, eu tenho psicopedagogo, eu tenho psicólogo, eu tenho assistente social, todo mundo trabalhando para esse fim, né? Só que, como você leu aí na estatística, é de 40% a 42%. Então, é um número muito grande, né, para a quantidade de profissionais que estão trabalhando nessa área, né? Então, isso, às vezes, até para nós, profissionais, causa uma angústia muito grande, porque você está lá atendendo, você tem uma equipe que realmente trabalha bem, né? Tem um pai batendo na sua porta, pedindo
né, implorando um atendimento para o seu filho que não consegue aprender e você não tem vaga para o atendimento, porque é um atendimento complexo, um atendimento demorado. Quem entra no programa desse atendimento não sai, né, fica anos e anos e anos, então ele só incha e não esvazia. Então, a gente não consegue corresponder, atender a demanda, as necessidades. Em termos de clínica privada, né, quando você tem que levar ao neuropediatra, você tem que levar a sessões com psicopedagogo, muitas vezes semanalmente, sessões com fonoaudiólogo, sessões com psicólogo, tem o tratamento medicamentoso. E aqui deixa eu falar, e fica tudo muito caro para uma família escolar. Simples, né? Então, isso é um custo muito alto para a família. Muito alto. Entendeu? Né? Então, aqueles que realmente têm condições, faz, e se fizer direitinho, a gente tem resultado, né? Dependendo, é claro, de cada caso, né? Mas, infelizmente, hoje, a gente estamos muito longe de ter um atendimento ideal para a nossa população. De tudo que a gente conversou aqui, desses transtornos todos, dos mais graves aos menos graves, mas que não deixam de ser importantes, eu fiquei pensando aqui, quantos e quantos dos nossos pais e mães que agora descobriram que a descalculia é um transtorno que pode ser tratado, que a disgrafia é um transtorno que pode ser tratado, mas que tratam isso como algo extremamente comum, é que o meu filho mesmo tem dificuldade com matemática, meu filho tem dificuldade com português, meu filho tem dificuldade com escrita, e acham isso normal, não veem isso como um transtorno. Eu só queria fazer assim, só um comentário. Pode ser tratado, mas muitas vezes não curado, mas amenizado. O trabalho que a gente faz é colocar esse indivíduo que tem a descalculia, esse indivíduo que tem a disgrafia, esse indivíduo que tem dislexia, para que ele possa se adequar a uma sociedade. Ser funcional, entendeu? Né? Ter Ser as habilidades funcional. sociais Esse é o nosso papel, é prepará-lo para isso, para ter essa autonomia. Muitas vezes o disléxico, ele vai ser disléxico para o resto da vida. Né? Só para dar um exemplo, né? Eu tenho um aluno lá no curso de medicina que ele tem dislexia, né? Tem disgrafia, você não entende nada que ele escreve, né? Então, por exemplo, na hora que eu vou fazer uma avaliação com ele, eu vou fazer uma prova escrita? Não vou. Eu quero ver o entendimento, o conhecimento dele. Então, eu não tenho como medir o conhecimento dele da forma escrita por causa da disgrafia e pela dificuldade que ele tem de se colocar, de se expressar de uma forma escrita. Então, eu vou fazer uma prova com ele oral, que aí eu estou avaliando o conhecimento que ele tem. Aí um dia eu perguntei para ele, escuta, um dia que você for médico, te pedirem um relatório. Como que você vai fazer esse relatório escrevendo mal do jeito que você escreve, que ninguém entende nada? Aí eu falei assim, ô professor, é muito fácil. Eu vou ter a minha secretária, eu vou ditar para a minha secretária, ela vai digitar, eu só vou assinar. Então, ou seja, ele encontrou uma estratégia para poder amenizar uma dificuldade e resolver um problema que ele tem. Então, por exemplo, esse meu aluno, ele tem dislexia e ele tem transtorno de déficit de atenção. E isso não é impedimento para ele fazer um curso de medicina na Universidade de Brasília. E quiçá ser um excelente médico, né? Sim, porque ele é sensível a essa situação inclusive toda. Com as novas tecnologias, outros recursos poderão surgir. Ana Paula, a escola também não está preparada para isso, imagino, agora, depois de tudo que a gente conversou. Como então a família, o pai, ele pode buscar ajuda? Ele, despertado nesta noite, por exemplo, depois de nos ouvir aqui, como ele pode buscar ajuda? O que ele pode fazer? Porque olha, ele tem... a demanda é grande, são 40% das crianças brasileiras que sofrem de algum desses transtornos. Aqui em Brasília, Ronaldo, a gente tem um preparo muito bacana das escolas da rede pública, né, da Secretaria de Educação. Então, a gente tem assim, as salas de recurso pedagógico, que são as salas de apoio que a gente fala. A gente tem uma equipe muito bem preparada, falo isso com propriedade porque sou uma das formadoras das equipes e já estive com vários professores da rede pública em trabalho comigo direto, né? Então eu vejo. Agora, essa fala do Alcélio, ela realmente tem uma propriedade muito grande, porque o que a gente percebe é o seguinte,
é um público muito grande para poucos profissionais capacitados, né? Porque a gente tem profissionais capacitados, mas são poucos diante do número. Então a gente sabe hoje que por prerrogativa legal a gente tem que ter uma redução de alunos laudados com distúrbios da aprendizagem, né, em sala de aula, mas a realidade não é essa. Você chega na sala de aula pública, na rede privada é outra coisa, né? E você encontra, assim, um número mais da metade superior ao que você imagina que tem que ter de alunos laudados, vamos chamar assim. E aí você tem um único professor para lidar com uma sala de 40 alunos, onde 10, 15 tem um laudo de déficit de atenção, tem uma dislexia, né? A gente é prerrogativa ter um professor ledor durante as avaliações, né? Que é aquele professor que vai ler as avaliações, né? Muitas vezes outra prerrogativa é a avaliação oral, e a escola pública muitas vezes não tem o profissional para fazer esse tipo de trabalho. Eles têm hoje, mas em quantidade inferior ao que é necessário. Bom, é isso que a gente vê. Eu imagino que devemos deixar aqui um apelo também a esses pais que agora incomodados possam formar também associações que cheguem junto aos órgãos públicos, inclusive ao Poder Legislativo, cobrando também do governo ações que venham a amenizar a falta de profissionais nesta área e também até uma preparação melhor da escola pública com os profissionais devidamente qualificados para atenderem a essa demanda que é tão grande, não é? Obrigado aos senhores que estiveram aqui no nosso programa, foi um prazer muito grande. Ana Paula, seja sempre bem-vinda e obrigada. Obrigada, Ronaldo. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Na semana que vem voltaremos aqui no Além da Notícia com outro programa e um tema certamente do seu interesse. Até lá, boa noite, bom sono, fique com Deus. Grande abraço.